pessoal, algumas pessoas levantaram dúvidas então sobre regressão. Eu queria comparar muito rapidamente com o aprendizado supervisionado. Então, só para recordar, nós temos o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. E de forma bem direta, lembre-se do seguinte: no supervisionado nós temos classes ou rótulos associados aos exemplos. Então, um exemplo que eu dei já num vídeo anterior, em cima do conjunto de dados Wine, que nós temos ali, por exemplo, aliás, disponível no UCI, no site do UCI, nós temos algo assim, né? Para o primeiro exemplo de vinho, nós temos uma característica aqui, por exemplo, ácido málico. E para o ácido málico nós temos um certo valor aqui associado e temos outros atributos. E ali, lá no final, na última coluna, nós temos a classe, o rótulo, que é pré-definido. E o rótulo aqui eu tenho, por exemplo, vinhos do tipo A, vinhos do tipo B, vinhos do tipo C, vinhos do tipo A de novo, tal. E aí eu tenho várias, cada linha dessa aqui representa para mim um exemplo de vinho que foi avaliado por um especialista que proveu essa classe aqui. Essa classe que nós vamos aprender, quer dizer, no aprendizado supervisionado, a ideia é construir um classificador que, a partir de um exemplo X nunca visto, ele seja capaz de produzir a classe correta Y de acordo com esses valores aqui de classes que foram utilizados, por exemplo, na etapa de treinamento. No aprendizado não supervisionado, a coisa é diferente. Eu estou preocupado em olhar a estrutura do conjunto de dados. Então, por exemplo, eu quero encontrar um número de grupos aqui que sejam representativos para caracterizar o comportamento dos meus dados. A regressão ela é um tipo de aprendizado supervisionado. Eu posso enxergar a regressão como um aprendizado supervisionado. Essa é a forma mais comum na literatura. Então, por exemplo, venho aqui para vocês. Suponha que eu tenha uma série de coletas de valores ao longo do tempo. Então, eu tenho algo assim, um conjunto de dados como esse. Suponha que isso daqui é o tempo e suponha que isso daqui seria a distância de um objeto em relação à origem. Por exemplo, um carro que está se deslocando de uma casa ou algo assim. Reparem que em cima desse conjunto de pontos, o que a regressão faz para mim é construir uma aproximação. Nesse caso, eu estou fazendo uma aproximação linear aqui, né? O que significa isso, na verdade? Significa que eu terei algo assim, um atributo que é a distância no instante de tempo t, por exemplo, e como classe que eu desejo acertar é a distância que eu tenho, por exemplo, em t mais um certo delta de tempo aqui. Então, suponha algo assim, estou à distância de 1 metro, então após um certo ΔT, espero que esteja a 2 metros. Quando eu estiver a 2 metros, espero que eu esteja a 3 metros, e assim consecutivamente. O que eu poderia fazer? Eu poderia passar esse tipo de informação para o meu algoritmo supervisionado, de aprendizado supervisionado, e ele construiria da mesma forma uma função f, que dado um certo x, ele conseguiria encontrar y. Só que y agora, ele não é definido de maneira a ter um conjunto, por exemplo, pré-definido como A, B e C de classes. Mas eu posso ter várias possíveis saídas aqui nesse caso. Inclusive isso daqui poderia ser um valor real, por exemplo, 2,1, 3,2, e aqui 4,15. Não precisa ser necessariamente um valor inteiro, poderia ser um valor real qualquer, tá? E assim eu construo uma regressão. Então a ideia da regressão simplesmente é realizar a aproximação de uma função em cima de um conjunto de pontos, muito útil para abordar séries temporais, como no mercado de ações, modelagem de temperaturas numa certa região, de uma certa cidade, numa certa região do mundo e tal. Compreender tendência, por exemplo, de pressão, alterações de pressão arterial de uma pessoa, ou batimento cardíaco e tudo mais. Então a ideia basicamente é essa com regressão, pessoal. Espero que vocês comentem, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar oferecendo esse tipo de material para vocês. Muito obrigado. Até mais.